Olá, estamos começando mais uma Hora do Encontro. Eu sou a professora Tânia e você que me acompanha sempre, ou você que está agora pela primeira vez ouvindo, assistindo a Hora do Encontro, eu gostaria de dizer para vocês que este programa é um programa que está vinculado ao mestrado em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento da Universidade Sesumar. Por que fizemos esse programa? Para trazer até vocês, numa linguagem simples, numa linguagem acessível, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos mestrados, nos doutorados da instituição. É importante que a ciência seja vista como algo que traz retorno para nós, que traz retorno para a sociedade, e não algo distante, feito por um bando de pessoas que ficam lá pesquisando, mas que, na verdade, não trazem nenhum benefício para nós. Sabe que há pessoas que pensam assim, mas não é verdade. Os estudos, as pesquisas das universidades são fundamentais para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, para a sustentabilidade, para amplos aspectos da sociedade. Sempre na Hora do Encontro, então, eu trago um convidado, um pesquisador de uma área ou outra que possa nos falar da sua pesquisa. Às vezes da promoção da saúde, quer dizer, às vezes não, uma semana da promoção da saúde, outra semana de gestão do conhecimento, outra tecnologias limpas. E hoje nós vamos receber uma convidada especial que é doutoranda do Programa de Promoção da Saúde da Unicesumar. O programa é comandado, é coordenado pela professora doutora Sônia Gomes Bertolini. Então nós vamos falar hoje com a Jane Biscaia Hartmann. A Jane, ela é nossa aluna do doutorado, mas ela tem ainda uma ampla experiência que eu preciso contar para vocês. Olha, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Tuiuti, do Paraná, uma grande universidade. Tem mestrado em Promoção da Saúde na Universidade Estadual de Londrina. Especialização em Psicologia Hospitalar, Saúde Coletiva, Gerontologia e Neuropsicologia. Além disso, Jane tem ampla experiência na docência, trabalhando no ensino superior. E hoje nós vamos conversar com ela sobre a sua pesquisa no doutorado em promoção da saúde do Unicesumar, que é sobre saúde dos acadêmicos do ensino à distância, do EAD. Tudo bem, Jane? Olá, professora. Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu acho que a sua abertura nossa conversa de hoje é bem pertinente, porque apesar das profissões serem diferentes, todos nós estamos focados em trazer algum tipo de informação ou um trabalho que seja benéfico para a sociedade. E quando eu vim para o Programa de Promoção da Saúde, no doutoramento, que era um desejo meu a vida inteira, pelo meu currículo dá para ver que eu sempre procurei estudar, eu queria fazer alguma coisa que pudesse ser útil do ponto de vista de resultados, E parece que casou tudo bem, porque eu estou vendo a minha pesquisa, o foco são os alunos do ensino à distância, que é uma modalidade de ensino acadêmico que explodiu, já estava explodindo em 2020, já corresponde a mais de metade dos universitários no planeta, então ele já superou em muito o ensino presencial. E foi uma feliz coincidência eu pensar em fazer meu projeto de doutorado com essa população. Sim, de fato, o ensino à distância está crescendo muito, E essa invisibilidade, entre aspas, desses alunos, a gente, quando vai para dentro de sala de aula, a gente consegue identificar aquele aluno que está passando por... Mesmo que você tenha uma sala grande, o professor consegue, aquele aluno que de repente está mais retraído, que evidencia alguns problemas, algumas dificuldades, uma depressão, uma tristeza maior, um problema na família, E o EAD é marcado por essa impessoalidade, Então, pensar isso, eu acho que realmente é uma pesquisa muito interessante. Agora, como é que você pretende, como é que você está fazendo para ter acesso a esses alunos? Qual é a metodologia que você utiliza? Só para contextualizar, quando eu comecei a pensar no projeto, eu descobri que o Unicesumar tem um selo chamado Universidade Promotora da Saúde. E fiquei curiosa, por que a gente tem, por que não ouve falar? Isso, digamos, seria um plus de qualidade de prestação de serviço da universidade, E eu pensei, o que eu podia fazer
para poder trabalhar esse selo, que implica o quê? Que a universidade tem uma política voltada para a qualidade de vida e bem-estar dos acadêmicos e, em princípio, eu estava pensando em desenvolver alguma coisa que seria no presencial. Aí veio a pandemia, sim. né? E também a gente começou a perceber essa expansão exponencial do movimento do ensino à distância, porque, querendo ou não, mesmo os que estavam presenciais tiveram que ir para trás das câmeras, né? E aí, assim, a gente ficou pensando como que eu posso fazer uma pesquisa que possa se reverter num benefício para esses alunos, porque saber como é que é a qualidade de vida do aluno presencial, para mim é fácil, eu estou aqui, eu identifico, como você falou, na sala de aula eu vejo o aluno mais isolado, eu vejo aquele que tem um desempenho acadêmico aquém daquilo que a gente está esperando, eu começo a perceber mudanças de comportamento, uma série de situações presenciais que me dizem que ele não está bem. Agora, como fazer isso no meu aluno que está lá na casa dele, que está lá do outro lado do Brasil, porque no EAD eu tenho o meu campus virtual, ele contempla todo o Brasil, né? Como é que eu posso planejar alguma coisa que possa reverter em benefício para ele se eu não sei quem é, se eu não sei qual é a dificuldade que ele tem, se eu não sei de que ponto de partida eu vou sair para poder planejar alguma coisa que ele possa ser beneficiado do ponto de vista de promoção da saúde. Né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar na literatura os programas que existiam para a promoção de saúde para os alunos, independente se era presencial ou se era à distância. Identificados esses programas, eu fui procurar o que tem das políticas públicas que são preconizadas para as pessoas promoverem saúde, porque hoje em dia a saúde envolve o lugar onde as pessoas vivem, o que elas fazem, onde elas moram. Ampliado, é um conceito ampliado que eu preciso identificar em que contexto ele está inserido, quais são as dificuldades daquele local ou daquele aluno e como que eu posso ter uma ação que seja mais ou menos em conjunto, que também atinja aquele aluno que está a 10 mil quilômetros de distância de mim e que eu não vejo presencialmente, né? Então, eu identifiquei um tipo de questionário que chama CAP, que é Conhecimento, Atitudes e Práticas, que é um instrumento bastante versátil, ele preconiza que eu posso pegar um determinado assunto para uma determinada população e eu posso criar um instrumento de levantamento de dados para aquela minha necessidade. Então, baseado nisso, eu peguei todos os fundamentos de universidade promotora da saúde. Né? O que eu preciso ser para ser uma universidade promotora da saúde? Eu preciso ter um ambiente saudável, eu preciso ver os hábitos que os alunos têm, eu preciso ver que conhecimentos eles têm, como é que eles colocam os conhecimentos em relação àquele determinado assunto em prática. Né? Tudo que a gente fazia aqui no presencial, comecei a extrapolar para pensar à distância como que eu podia fazer. Também me baseei em alguns programas que já existem ao redor do mundo e montei um questionário perguntando sobre rotina de sono, rotina de alimentação, sobre habitação, sobre hábitos de estudo, desempenho acadêmico, sobre o que eles entendem por felicidade, sobre problemas de saúde mental, que ficou bastante evidente na epidemia, que as pessoas sofreram com o distanciamento, com o isolamento, se ansiedade e expectativa já era um problema para o presencial, a distância ficou muito maior, porque eu não tenho aquele contato tete a tete com o professor. Com os colegas, com os né? colegas. A relação com os colegas alivia, né? A tensão. Exato, porque eu posso partilhar, eu posso trocar. E mesmo que eu faça isso online, né? É muito mais difícil, às vezes o meu colega não está, às vezes eu não conheço exatamente aquele colega que é da mesma turma que eu, porque cada um está num lugar geográfico diferente. Então, pensando nisso, eu montei um questionário que chama E-Questionário CAPES Saúde, que é só sobre a temática da saúde, para saber como que eles se autorreferem sobre sua saúde, o que eles pensam sobre a saúde, se eles têm essa visão macro de saúde dentro do conceito de bem-estar e qualidade de vida, e de atividade física, e de lazer, e de hobby,
de todas essas coisas que compõem o bem-estar do sujeito. Também tentei levantar informações sobre o ambiente onde eles vivem, com as pessoas que eles moram, porque pensando no aluno hoje, quando ele entra na universidade, se ele vem no presencial, às vezes ele muda de cidade, ele se separa da família, ele perde os amigos, ele perde a rotina, ele come às vezes na cantina, às vezes come lanche. Então, eu vou criando problemas. Eles começam por influência dos amigos, às vezes a beber, a fumar, essa vida mais sedentária ou essa vida com alimentação inadequada, surge a obesidade. Então, são vários agravos de saúde que vão surgindo e que a gente precisa, de alguma maneira, fazer algum trabalho que promova mudanças de hábitos e mudanças de pensamento e que ele possa pensar na saúde dele de uma forma mais focada também num papel mais atuante dele, né? E assim, você está falando, eu pensando, né, que é um desafio bastante grande, né, porque o conceito ampliado de saúde nos leva a imaginar que estar doente, né, não é exatamente sinônimo, quer dizer, não estar doente não é exatamente sinônimo de ter saúde. Isso a Organização Mundial de Saúde já nos trouxe. Então, me parece que, assim, é difícil para esses alunos que não estão com uma doença no corpo físico identificarem, né, que eles não estão saudáveis. Isso também era uma dúvida que eu tinha, tanto que quando eu fiz o meu instrumento, eu procurei também criar uma metodologia, apesar dele não exigir, e tentei validar que é o quê? Imprimir um caráter mais científico para ele. Eu montei o questionário e mandei para uma comissão de juízes. Então, eu peguei vários especialistas doutores que analisaram as questões que eu fiz para validar o conteúdo do meu questionário. E uma das questões era essa. Saúde é entendida como ausência de doença. E eu mandei, na primeira etapa da minha pesquisa, para 9 cursos de EAD só da área da saúde. Eu falei, bom, beleza, vai vir. Discordo totalmente. Fiquei muito surpresa com o resultado, porque apesar de ser para alunos da área da saúde, mais de metade dos respondentes disseram que saúde era ausência de doença. Que é um conceito que já está em desuso, pelo menos trazido pela Organização Mundial de Saúde desde a década de 40, Exatamente. Final da década de 40. Ele já está superado, já existe um novo paradigma, né? E me surpreendeu. E daí, analisando mais profundamente os dados, porque daí se eu pergunto isso, depois perguntei se ele tinha alguma doença crônica e pedi para ele nominar a doença. E também como que ele classificava a saúde dele. E é muito interessante isso que a gente falou. Muitas pessoas têm doenças crônicas que consideram sua saúde excelente ou muito boa. Mesmo com a doença, o que me permite pensar que talvez eles tenham um bom controle desse processo dessas doenças, né? E isso não impacta na questão de que mesmo eu tenho... Então, se eu tenho uma doença, eu não tenho saúde. Eles se consideram saudáveis em maior ou menor grau, mas eu imagino que por isso. E me surpreendeu também o tanto de problemas de saúde mental que eles autorreferem. E não só problemas assim, tipo ansiedade, depressão... problemas de transtornos mais graves, inclusive. Que problemas apareceram? Tipo assim, houve referência à esquizofrenia, né? A transtornos bipolar, que já são mais consolidados do ponto de vista dos transtornos mentais, né? Ansiedade e depressão crônica, com uso de medicação, muitas doenças de fundo emocional, tipo fibromialgia, muitas pessoas têm, com processos dolorosos, com bastante referência ao uso de medicamento pesado. Eles fizeram questão até de descrever algumas questões. Então, eu achei que foi um levantamento que ele vai permitir que a gente olhe para esse aluno de várias maneiras. Inclusive, que a gente possa propor ou pensar com esses dados programas de intervenção onde eles possam
Usar os recursos que nós usamos na pandemia, com palestras, com vídeos informativos, com talvez um canal de acolhimento para esses alunos, onde eles possam partilhar as necessidades que eles têm e que a gente possa ter tutores ou monitores que possam estar orientando de alguma maneira, né, para que eles possam diminuir essa situação que a gente está identificando. Certo. Bem, você está sendo orientada nessa pesquisa, nesse trabalho, pela doutora Miriam Yamaguchi? Isso. Então, a professora doutora Miriam, ela é da área da farmácia? Ela é farmacêutica, mas no programa ela está na educação e saúde. Na educação e saúde. Que nós estamos. Essa é uma característica do programa, né, de mestrado em promoção da saúde, como dos outros mestrados da Unicesumar, e do doutorado, que é interdisciplinar, né? Isso é bastante interessante porque possibilita, num momento em que a sociedade tem tantas complexidades, este olhar que é múltiplo, né? De que vem, que congrega conhecimentos de várias áreas, porque de fato você está trabalhando aí com muitas questões estão envolvidas nessa análise da saúde dos alunos da EAD. Eu queria voltar um pouquinho na questão do título, né? A Unicesumar recebeu um selo de universidade promotora de saúde. Como se consegue esse selo? O que a instituição precisa fazer? São muitas instituições. No Brasil nós temos... Voltando um pouquinho, como surgiu a questão da Universidade Promotora da Saúde, né? Lá em 1986, começaram vários movimentos internacionais falando sobre promoção de saúde, fazendo congressos e tal, e começaram a surgir documentos onde o que a gente chama de determinantes sociais, que são vários aspectos que compõem a vida do sujeito, vão compor a questão da promoção da saúde. Então, paz, um ambiente saudável, alimentação, exercícios físicos, todos esses aspectos contribuem para esse conceito de promoção de saúde. E aí surge um documento chamado Carta de Ottawa, que muitas pessoas talvez desconheçam, né? Mas que na nossa área da saúde é um documento bastante importante, que começou a falar da importância, inclusive, da educação nesse processo de promoção de saúde. Então, em vez de eu deixar que alguém cuide de mim, eu começo a ser um sujeito que tem uma participação efetiva no cuidado da minha saúde e também posso impactar na sociedade, ajudando com mudança de hábitos, ajudando a preservação do meio ambiente, não jogando lixo num lugar inadequado, economizando água, evitando poluir quando eu posso, não jogando uma bituca de cigarro. Então, assim, são mudanças que a educação pode promover, né? A partir disso, surgiu um movimento em 1996 das escolas promotoras de saúde. E isso foi avançando e começou nos níveis mais elementares de educação. Quando chegou em 2003, começou o movimento de Universidade Promotora da Saúde, que daí surgiram as redes de universidades promotoras. A pioneira foi na Inglaterra, né, em Lancashire, que começou com um programa sobre álcool, sobre tabagismo, sobre sexualidade, com 5 áreas temáticas. E aí esse movimento começou a se espalhar pelo mundo e a universidade ela tem que trabalhar com toda a comunidade universitária, com os acadêmicos e, inclusive, impactar na comunidade como um todo. Isso é um pré-requisito. Tem que ter programas e ações voltadas para esse trabalho educativo para a comunidade. Aqui no Sesumar a gente tem ambientes saudáveis, a gente cuida da cantina, a gente tem espaços definidos do ponto de vista para bem-estar, para poder acolher o aluno, a gente tem acolhimento específico para o aluno. Então, eu tenho que ter pré-requisitos em determinadas áreas para receber o selo. Sim. Em 2018, foi criada a Rede Brasileira de Universidades Promotoras de Saúde, com 18 universidades em Brasília, e foi quando o Sesumar conseguiu o selo, inclusive o representante veio entregar o prêmio para o professor Wilson pessoalmente, né? E aí foi como consolidando essas ações que nós todos envolvidos no programa de promoção da saúde costumamos participar. Por exemplo, antes da pandemia, uma das últimas atividades que nós fizemos foi
no Sarandi, que é uma cidade satélite, que manda muita gente para cá. Nós fomos lá trabalhar saúde bucal, fomos trabalhar contação de histórias, fomos trabalhar aspectos psicológicos, chegamos a trabalhar a questão de bullying, levantar talvez possibilidades de abuso e violência. Então, assim, ir para perto da comunidade, como você falou, e levar essa pesquisa aplicada para que possa haver uma transformação daquela comunidade que a gente está inferindo, né? É a academia cumprindo um papel, devolvendo, né, para a sociedade. Sim, devolvendo, e isso é muito importante. Nós temos inúmeros, não, o país tem muitos problemas ainda a serem solucionados, e acho que nesse aspecto a universidade, a academia não pode se furtar essa participação. Assim, e é interessante porque o acadêmico ele está cheio de gás, ele tem um monte de expectativas. E por que é importante pegar essa população especificamente? Porque eles vão ser os futuros profissionais, eles vão estar aí na sociedade, eles podem ocupar cargos de poder de decisão, podem montar projetos que tenham um impacto positivo para a sociedade, né? Então, a gente tem que preparar esse acadêmico para ser um transformador na sociedade. Sim, e realmente o Unicesumar tem um grande, um papel importante nisso, porque tem muitos cursos da área de saúde, né? Medicina, enfermagem, odonto, nutrição, né? Enfim, vários, e essa realmente é muito importante. Eu acho que a ideia da saúde, né, como algo que não se limita né, a não ter uma doença, é uma coisa meio cultural, não é fácil desconstruir essa ideia, né, de que você tem saúde quando não tem doença. Mas como você mesmo falou, se as pessoas pararem para pensar e a gente analisar as respostas, a gente vê que lá no fundinho a pessoa identifica que, olha, eu tenho hipertensão, mas eu me cuido. Então, assim, eu sou saudável, né? Eu acho que um pouco acho que a gente tinha que pensar em doença quando ela é limitadora. Sim. Aí, se você tiver nessa condição, talvez você possa se classificar como doente, né? Mas em algum momento todos nós vamos ter uma diminuição de função ou de habilidade, né? Mas existe um processo de adaptação. Então, quanto eu estou aberto para procurar esse processo de adaptação, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Eu posso ser hipertensa, eu posso ser diabético, eu posso ter uma outra doença, eu posso ser um ansioso, mas eu posso aprender recursos para poder me adaptar, para poder ter o controle desse processo e não me limitar na minha existência, que eu acho que isso que é fundamental, né? Inclusive, a gente, né, sabe que pessoas vivendo com deficiência hoje, mesmo assim, são pessoas que, algumas, né, conseguem participar de uma forma bastante intensa da vida, trabalhando, praticando esportes, enfim, né? Eu acho que a gente vai mudando os conceitos e até as terminologias, que hoje você não fala mais pessoa com deficiência, né? Você fala pessoa vivendo com deficiência, porque a deficiência não é maior do que aquele ser. Ou que tem uma necessidade especial que está sendo compensada de alguma maneira. Só a gente ver, se a gente comparar o desempenho dos nossos atletas com limitações e sem limitações, quem trouxe mais medalha para o Brasil? Isso é um orgulho para a gente. E isso mostra, assim, que você pode superar, que o seu desempenho, né, o desempenho, você pode criar a sua limitação também do ponto de vista mental. E é outra coisa que eu acho que a pandemia escancarou. Existem muitos problemas que são limitações trazidas por transtornos mentais que até então eram desqualificados, né? Ou você tem uma doença que eu não sei, é um PT, ou então se você tem PT, você não tem nada, você é uma pessoa desqualificada. Não tem nada a ver, são sentimentos que você vai tendo, que às vezes podem impactar no seu desempenho do dia a dia, mas que você pode aprender a manejar, a controlar, a superar e ter um desempenho adequado no seu processo de vivência ali no ambiente.
né? Ô, Jane, acho que você tocou na pandemia. Eu queria falar que, inclusive, crianças, né? Que a princípio a gente acha que depressão, ansiedade, isso é só do mundo dos adultos. Criança não tem. E isso não é verdade. Com certeza. Né? E na pandemia isso ficou muito evidente, né? Ficou, porque nós passamos quase 2 anos dizendo não pode sair, você não pode brincar, você tem que ficar em casa, não tem que usar máscara, não põe a mão na boca, não faz isso, não faz aquilo. Então, vários hábitos que tiveram que ser adquiridos e que criaram fisicamente mais distanciamento que o próprio distanciamento social. Então, houve tipo um apagão de relações, as pessoas se isolaram mais, o medo de morrer, todas essas situações que aconteceram, né? Porque um desconhecimento da doença, até pegar todo o manejo, a questão da vacina, desencontro de informações, que acho que isso contribuiu de forma muito negativa para muitos resultados que aconteceram. Mas as crianças, por exemplo, eu trabalhava no hospital universitário, trabalhei lá há 28 anos. A gente sempre identificou depressão em criança, a partir de 9 anos, crianças que toda hora estavam caindo, se machucando, sofrendo acidentes, e crianças que arrancavam pelo com tricotilomania. Isso tudo demonstra um sofrimento mental. Na pandemia, isso apareceu no quê? Na hora que a gente começou a sair do isolamento, que as crianças começaram a entrar em pânico de ter que voltar para a escola, mas escuta, eu não podia ir, agora eu posso ir. E o meu amigo, que faz 2 anos que eu não vejo, às vezes mudou até de escola porque os pais perderam emprego e agora eu tenho outros amigos que eu não sei quem são. Então, aonde a gente vive, o que a gente faz e o que aconteceu, interferiu na saúde mental de muitas crianças. Então, é bem difícil, mudou rotina de famílias, né? Mães tiveram que pedir demissão para ficar com os filhos, perderam renda. A renda impactou no que eles podiam fazer e mexeu no lazer. Então, assim, não foi um evento sozinho. É um efeito dominó que foi impactando na vida das pessoas. Olha, hoje, aqui na Hora do Encontro, nós conversamos com a Jane Biscaia Hartmann, que é doutoranda em promoção da saúde na Universidade Sesumar e psicóloga com uma ampla experiência, né, em saúde coletiva, gerontologia, neuropsicologia, professora universitária, falando para a gente sobre a sua pesquisa, que está sendo desenvolvida sob orientação da professora doutora Miriam Yamaguchi, e que é justamente promover saúde para alunos do ensino à distância. Realmente um tema novo e bem desafiador, porque nós estamos mais preparados para lidar com o nosso aluno que está ali sentado na nossa frente, né, nas relações cara a cara, vamos dizer assim. E aí promover saúde, né, buscando alcançar um público que, entre aspas, está invisível para nós, né? Não diria invisível, mas pelo menos distanciado de nós, né? Nós, professores, eu estou falando por mim, é lógico que os professores mais jovens lidam melhor com as tecnologias e as distâncias, mas eu me enquadro naquele grupo de professores mais antigos que se acostumou, que foi formado nessa relação pessoal lado a lado, né, Jane? Então, o trabalho da Jane realmente é muito interessante e ela vem ainda nos dizer, né, trazer esse orgulho para nós que a Universidade Sesumar tem o selo de Universidade Promotora da Saúde. Jane, eu agradeço muito pela sua vinda aqui, foi muito bom conversar com você. Você traz, assim, de uma forma muito clara, né, aquilo que você está se propondo nesse seu doutorado. E parabéns, porque a gente vê pelo seu currículo que você tem um histórico de estudo constante. Eu acredito muito nisso e sair do conforto de ficar numa sala de psicólogo para ir para o universo da saúde e poder trazer a minha contribuição. Você que esteve conosco, até a próxima semana, no A Hora do Encontro.